Hello, gente boa e gente amiga, aqui é o cidadão Elcio Nunes, pastor Elcio Nunes, como você queira considerar. Sou um ser igual a você, idêntico a você, de carne e osso. Como frisei em alguns vídeos atrás, estamos no início do ano ainda, né? Estamos terminando janeiro e vamos entrar em fevereiro. E dei a dica de que um dos livros da Bíblia mais apropriado para lermos no início de cada ano é o livro de Atos dos Apóstolos. Tem 28 capítulos. É um livro de ação, do mover do Espírito Santo do princípio ao fim. Isso não quer dizer que desmereça você ler outros livros. De Gênesis, Apocalipse, tudo é válido. Mas para começar um ano mais forte, mais vibrante, movido pela ação do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos é um livro maravilhoso. Eu creio que já li essa parte, mas não faz mal nenhum ler outra vez. No primeiro capítulo de Atos, versículos de 1 a 8. Queria que você assimilasse, se você depois puder ler na sua Bíblia, no seu celular, como seja, e viver esse mover do Espírito Santo em Atos. E começa nos dizendo: a promessa do Espírito Santo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, o primeiro tratado, que foi Lucas, né? O seu próprio nome é Evangelho de Lucas, e Lucas que escreve Atos também, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas. Não ficou na sepultura, ele ressuscitou. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Sabemos que Cristo ressuscitou. Se ele não houvera ressuscitado, seria perdido, perca de tempo termos fé nele. Mas ele ressuscitou. Por isso eu tenho vida para falar dele nesse momento e você tem vida para receber essa palavra nesse momento. A Bíblia é a palavra viva de Deus falando aos homens. Leia Hebreus 4:12, que define muito bem, como espada de dois filos, as sagradas Escrituras, que penetra no mais íntimo do ser humano. E a ordem foi: não se afastem de Jerusalém, não se afaste da sua cidade, seja um pregador, seja um levador da palavra na sua cidade, no seu povo, mas espere a promessa do Pai que foi dada lá atrás, por boca de Jesus mesmo, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, João, seu primo, João o Batista. Por que o Batista? Não porque era de uma cidade chamada Batista, era porque batizava nas águas do Rio Jordão. Era um batizador, né? Na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Ao batismo natural das águas, é uma declaração, né, um selo daquilo que você aceitou Jesus, o tomou como Senhor e Salvador de sua vida. Mas existe um outro batismo, existe uma sequência. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Não entendiam, todavia, como nós muitas vezes não entendemos muitas coisas hoje. Pensou que era uma restauração física, uma restauração natural, uma restauração política para Israel, uma restauração econômica para Israel, uma restauração militar para Israel, que Israel voltaria às glórias dos dias do rei Davi, do militarismo do rei Davi. Mas ele estava falando de uma nova restauração. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Agora o versículo 8 me encanta e deveria tocar em você muito profundamente, quando nos diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo que já foi prometido, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria
e até os confins da terra. É uma promessa e já se cumpriu no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo está se movendo, está trabalhando e espera que nós acompanhemos essa onda maravilhosa de poder que começou há 2000 anos atrás e até hoje se move. E eu fico a pensar também quanto ao ID, né? E você já prestou atenção que a maioria dos missionários, dos que são enviados para pregar em outras nações, são pessoas que não esperávamos, saem de igrejas que não esperávamos, igrejas pequenas. Eu comparo hoje com os youtubers que saem pelo mundo todo fazendo live, e muitos desses youtubers são evangélicos. Interessante, se você parar para ver, são evangélicos, estão saindo por todo o mundo e de uma modo ou de outra, muitos deles estão de uma forma ou de outra levando o evangelho. Não todos, né? Mas uma boa parte deles. Então, e são pessoas sem condições, como eu que estou aqui nos Estados Unidos. Saí de uma igreja pequena, a igreja Betel, quando era bem pequena, ali no Cristo Redentor, em João Pessoa, Paraíba. Quantos missionários já não saíram daí? Ivonete Freitas, que foi para a África, hoje está no Reino Unido, na Inglaterra, e tantos outros, né? De tantas igrejas minúsculas, porque aqueles que estão ocupados em grandes cargos, em grandes posições, no governo, em grandes empresas estatais, Deus o usa de outra forma, mas dificilmente eles vão deixar, né, a sua posição que já galgaram, e eu conheço alguns casos que se deram assim, deixar tudo para seguir a obra, o chamado ídolo do mestre, mas muitas vezes Deus chama aqueles que você não jamais passou na sua cabeça que seriam enviados, né? E Deus provê os meios também para que eles vão para o continente africano, para o continente asiático, para a América do Sul em lugares difíceis, América do Norte, aqui mesmo onde estamos, que aqui em Estados Unidos, você pode até dizer, aí para os Estados Unidos é muito fácil, né? Eu estou aqui, vai fazer agora 34 anos em abril. Não é tão fácil como você pensa, se você vem com responsabilidade de levar o ídolo de Cristo às vidas necessitadas. Eu mesmo trabalho com hispanos, com imigrantes, com gente bem necessitada, que vem sem nada, com a roupa do corpo para esse país. Muitos deles atravessando o rio com os filhos. Filhos morrem, esposa morre, esposo morre, e tantas coisas feias acontecem. E nós acompanhamos essa gente já há 33 anos, ajudando-as. Então não é fácil. Eu estava analisando ontem aqui na cidade de Houston. A grande Houston tem 7,8 ou quase 8 milhões de habitantes. A grande Houston tem quase 3,5 milhões de hispanos. E 20%, estou exagerando até, 20% desses hispanos, ainda dos 3,5 milhões, estou falando só de Houston, não são alcançados pelo Evangelho. Muitos vêm com outras religiões, bruxaria, a religião maior, idolatria na cabeça, a tradição dos pais, e não tem sido fácil, né? Mas nós estamos aqui para ajudar. Muitos deles necessitados, buscando igreja não para buscar a Cristo, buscando igreja para buscar suprimento para suas necessidades, e nós acompanhamos esta gente. Então não pense que é fácil. Se você vem com seriedade, se você vem com espírito missionário em qualquer parte dos Estados Unidos para trabalhar com os imigrantes, que hoje são quase 100 milhões, uma população de 340 milhões de habitantes que possui os Estados Unidos, se não me engano, temos mais ou menos 100 milhões de imigrantes. Quando digo imigrantes, não me refiro só a brasileiros, a hispanos, mas tem asiáticos, africanos, tem outras etnias, muitas outras, né? Então, é um verdadeiro campo missionário. Então, Atos 8 nos desafia a nos enchermos do Espírito Santo para quê? Para falar línguas, para profetizar? Não. Isso está incluído, mas não é só isso. É para que você saia e leve o Evangelho a toda criatura. Então, eu recomendo, leia, dá tempo ainda. Comece a ler Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos. Se você ler 2 por dia, serão 14 dias. Se ler 3, será menos ainda, né? Então, quero louvar a Deus e animar você a buscar mais dele. Mudando um pouco de assunto, tem pessoas que me perguntam, Pastor Elcio, eu me alegro com o senhor, mas vejo no senhor um homem polivalente, um homem que trabalha em várias áreas. Fala do Evangelho, mas também fala de política. Por quê? Eu sempre aponto o pastor, o evangelista, saudosa memória, que já nos deixou,
que viveu muitos anos, nos seus finais de dias, nas montanhas de Carolina do Norte, o Dr. Billy Graham, né? Que ele dizia: eu ando com o jornal na mão e a Bíblia na outra. O que saiu no jornal, ou que vai sair amanhã, a Bíblia já fala hoje. Por isso que muitas coisas não devem espantar o cristão dos últimos acontecimentos, porque tudo já está escrito, tudo já está determinado. Então você fica com os olhos grandes, assustado com as notícias que muitas vezes levantam os cabelos, né? Se você não examina profundamente as Sagradas Escrituras. Mas se você a examina, não há por que se espantar. Então, eu digo, olha, sim, tenho esse sangue político e não nego, como alguns outros amigos meus. Não sou envolvido em coloio político. Escrevo para portais, escrevo para a internet, escrevo meus artigos evangélicos e escrevo também na área política, bem equilibrado para você que me acompanha na leitura dos meus artigos. Não sou comprometido nem recebo nada de nenhum setor político daqui, de América Latina, nem tampouco do Brasil, não recebo um centavo. E por isso sou livre para escrever aquilo. Sim, sou pela família, sou pela liberdade de expressão, sou pelas coisas corretas, pela vida, contra o aborto. E aí você vai ver qual é a linha que é contra tudo isso e qual é a linha que é a favor, né? Então você tem inteligência. Mas eu tenho a minha linha, mas vivo no equilíbrio, porque não dependo, não recebo de ninguém e sou livre para falar aquilo que penso, né? Então não tenho uma linha pragmática, ainda que penso nessas liberdades que são bíblicas, liberdade religiosa principalmente, de que cada pessoa deve expressar, até o ateu deve ter liberdade de expressar a sua linha religiosa. Então, mas sou livre. Me lembro que minha mãe, aqui tem alguém aqui nos Estados Unidos que diz para mim: Elcio, você é a única pessoa que eu conheço que é político sem ter um cargo. Não necessariamente você precisa de ter um cargo de deputado, governador, presidente, vereador, senador, para ser um político. A política está no sangue, é uma ideologia que nasce em você, que vai crescendo, que vai se formando, né? E minha mãe me levava, eu não esqueço, em João Pessoa, eu estou falando isso de 50, 60 anos atrás, né? Na campanha do governo, nunca esqueça, na campanha do governador João Agripino, J.A., João Agripino. E minha mãe era pequena, 9, 10 anos, minha mãe levava para os comícios, né? Alguns, não todos, quando era mais próximo de casa. E eu estava ao lado dela e disse: Elcio, grita, Elcio, J.A., J.A., João Agripino. Ela tinha esse sangue político, minha família tinha esse sangue político. E ela sempre dizia, nunca esqueça que ela repetia isso: se eu fosse um homem, eu seria um político. Porque naquela época, hoje as mulheres, né, já se meteram na política, mas os homens é maioria. Mas naquela época, nem se falar de mulher na política. Então, ela já dizia isso. Isso, de uma forma ou de outra, me acompanhou. Sempre gostei de ver notícias, de ler sobre a situação mundial, mas equiparando com a Bíblia Sagrada. O meu maior compromisso é com Deus. O meu maior compromisso é com o Evangelho, porém não sou cego para as coisas que acontecem no dia a dia, como Jesus também, quando andou aqui na Terra, não era cego para a realidade do mundo em que vivíamos. Ele veio com a missão sublime, importante, buscar e salvar o que se havia perdido, porém também ele analisava a situação de cada setor econômico, político e dos homens. João disse lá na carta, o último capítulo de João, que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus expôs, Jesus falou, Jesus fez, é uma metáfora, né? Nenhum livro do mundo caberia. Já tem gente que tem preguiça de ler a Bíblia, porque é um pouco volumosa. Imagine se Jesus realmente, todas as suas palavras, todos os seus atos estivessem ali registrados, né? Então, mas o meu afã, minha alegria é transmitir a verdade do Evangelho. Porém, eu estou pisando na terra, eu estou comendo farinha e feijão, eu acompanho as atrocidades,
eu acompanho as humilhações das classes menos favorecidas. Eu sei que vamos lutar, vamos dar a nossa palavra, a nossa posição, mas isso nunca vai mudar, porque o coração do homem é duro, é duro. Agora, nós que sabemos, que cremos no Evangelho, que o Evangelho é poder de Deus e ele está em nós, o próprio Cristo está em nós, o nosso Salvador, sabemos que tudo isso terá fim, mas só no grande dia em que ele regressar, porque ele já veio. Ele veio para manifestar o seu reino, dizer quem era ele, o Salvador dos homens, e que estaria sempre à nossa disposição. Fez um sacrifício maravilhoso, ressuscitou, agora ele virá para a implantação do seu reino. Pense em quantas galáxias você quer pensar. Ele virá para a implantação do reino em todas as esferas da criação. Implantará aqui na terra, implantará conosco o seu reino nos céus e nova terra. Nós esperamos isso. Essa semana eu estava falando na minha igreja, né? No culto de doutrina, e falando sobre os cemitérios. Quando passamos por eles, vemos as tumbas, os sepulcros. A Bíblia diz que a água, no dia final, dará os seus mortos, aqueles que morreram afogados. O fogo, naqueles que morreram queimados, darão os seus mortos. Não me pergunte, isso é segredo de Deus. Isso é difícil para mim, mas muito fácil para ele, né? E os sepulcros darão os seus mortos. Eu digo, muitos coveiros que trabalham em cemitério sairão correndo, aqueles que não forem salvos. Porque diz que a ressurreição será para a vida e para a morte. Uns para a ressurreição de vida com Deus, outros para a morte eterna. Alguns estudiosos teólogos dizem que na ressurreição de vida, corpos glorificados. Na ressurreição para a morte, corpos em estado de putrefação horrorosos. Na segunda ressurreição, né? Mas nós não participaremos da segunda ressurreição, e sim da primeira. E é por isso que corremos para levar o ídolo de Cristo a toda criatura no mundo, porque há pessoas pensando só no dia a dia, no feijão, no arroz, na carne, no bom carro, na boa casa. Isso tudo é bom, mas se você vive com esse objetivo secundário, você é igual um porco, uma vaca, um cachorro, vive só para aqui, porque os animais... o seu tempo é aqui, na terra, não é para o além. Mas Deus soprou nas nossas narinas o seu espírito de vida. Lá em Eclesiastes 3:11, o autor sagrado diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Quando soprou nas narinas do homem, Deus pôs a sua partícula dentro do homem. Então, o homem é esse ser especial, é a coroa da criação. Você pode ter tudo aqui, e tenha, e saiba ter, e saiba viver. Não é mal ser rico, não é mal ser ter riquezas. Conheço muitos cristãos que têm riquezas, são pessoas nobres, que ajudam, que vivem uma vida equilibrada. Agora, se você é aquele que tudo é para você, faz a minha cerquinha, até na praia tem o seu lugar, ninguém pode tomar banho, você toma. Até estão querendo fazer isso, praias particulares, né? Tomar a praia pública, tudo para você, isso é um demônio que tem dentro de você. Porque você entrou na terra nu. Desnudo também. Entrastes nu e retornarás desnudo. A Bíblia manda buscar para nós vestimentas espirituais. É isso que você tem que buscar. Então, meu amigo, minha amiga, que Deus o abençoe. Já está um pouco larguinho esse vídeo, mas eu creio que ficou gostoso, né? Deixe seu comentário, né? Vou lançá-lo no Instagram, mas no Instagram não é o YouTube, né? No YouTube, deixe seu comentário, deixe o seu like, faça ocorrer. Eu agradeço e vamos viver esse início de ano fortes. Vamos terminar esse ano de 2026 maravilhoso. Você que está no Brasil, de língua portuguesa, né, sabe que esse ano é um ano de revolução no Brasil, que são eleições para presidente, senador, deputado federal, estadual, governador, toda essa gente. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Não vos perturbeis. Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus o abençoe em grande. God bless you.